Opa, e aí pessoal? Quem tá prestando atenção no Roland Garros tá ganhando uma grana, né? Porque você tá acompanhando aqui as dicas desde o início da semana passada, tá acontecendo direitinho ali o que eu falei em relação ao Djokovic e o Murray, principalmente, né? Eu não lembro se eu dei a dica aqui do Goffin ganhar, porque como adiou o dia, começou a chover, né? Então foi pro outro dia, então tava pagando bem até pro Goffin 1,53. Eu não lembro se eu avisei vocês, mas enfim, deu o Goffin de virada. Ele tinha perdido o primeiro set quando. Eu tava perdendo o primeiro set quando trocou o dia. Tá, então, enfim, não lembro se eu dei essa dica, mas era bem legal de botar na virada do Goffin. Tá, tava pagando odds boas. Tá, quem tá prestando atenção em Roland Garros deve ter percebido isso. Tá, aquela velha tática ah, de esperar o favorito sair perdendo. Tá, o Goffin, que é cabeça de chave, é bem melhor que o Gulbis, tá? Principalmente no Cyber. Enfim, quem fez o curso sabe o que tem que analisar, né? E sabe a hora boa de investir. Então, essa aqui era uma hora boa, tá? Mas o que eu tinha dado a dica desde a primeira aula sobre a primeira dica, melhor dizendo, sobre o Roland Garros é prestar atenção no Djokovic e Murray, que eles uh, às vezes começam mais fracos e sempre viram o jogo, né? Bom, aconteceu isso aqui, deve ter pego odds boas, estava prestando atenção ao Djokovic, perdeu o primeiro set, depois ganhou o jogo, tranquilo, né? E o Murray a mesma coisa, tá? O Gasquet ganhou o primeiro set e o Murray virou o jogo. Ó. Depois viu que foi bem fácil, ó, 6-0 e 6-2 os últimos sets, tá? E desde o início eu falei que a final seria Djokovic e Murray, só tem que esperar oportunidades melhores que antes da semi eles não iam perder certo, tá? A semifinal é um joguinho um pouco mais complicado, o Murray vai pegar o Wawrinka, tá? É um jogo que o Murray é favorito, mas também não é aquele melhor investimento do mundo, tá? O melhor, com certeza, era aqui essas últimas 5 rodadas de Roland Garros, esperar ele Murray e Djokovic sair perdendo, que foi o caso dessas 2 rodadas agora, para fazer o investimento, tá? Uh, bom, então Roland Garros tá tudo dando certo com relação a esses dois tenistas aí. Conseguimos oportunidades boas, eles sendo perdendo. E volto a repetir agora a mesma coisa. Djokovic vai ganhar do Berdych, tá 1,06. Se sair perdendo vai ali para 1,20. Então tá ótimo já de apostar. Ou até chegar ali 1,12 já tá ótimo. É 12% vai ganhar de barbada, assim. Tá? Esse jogo aqui eu vou chumbar mais de 3,5 sets, né? Cadê? Aqui, 1,44. É uma boa odds para fazer um combinho ali com alguns jogos de escanteio que eu já vou falar. E Murray, eu fiz aquele combo lá no início de Murray e Djokovic na final, pagando 2,75, tá? E agora está pagando 1,80. Então eu não vou fazer outro investimento no Murray porque eu já tenho um investimento nele lá, tá? Investimento de 2,75, muito melhor do que esse de 1,66. Ele é o favorito, mas as odds ali não estão tão boas quanto aquele meu outro investimento, então não vou fazer investimento aqui nesse jogo. Tá? Vou fazer ele no Djokovic, esperar sair perdendo um pouquinho e aqui mais de 3,5 sets. Tá? E vamos ao futebol, o Brasileirão que vai ter hoje e amanhã. Tá? Só lembrando que tem um monte de jogos amistosos internacionais, tá? Não vamos fazer nenhum investimento, tá? Não vamos levar em consideração. Porque uma das primeiras coisas que eu falo lá no curso é que escanteios é sinônimo de pressão, né? E pressão não existe em campeonato, em jogos amistosos. Pelo contrário, justamente é o nome, é amistoso, é um negócio contrário de pressão, né? Então não vamos fazer investimento nisso. Copa do Brasil vai ter o primeiro jogo ali, então não vou fazer esse investimento, tá? Não quero. Vou fazer aqui no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão, tá? Bom, então eu vou até pegar um pouco aqui a tabela dos escanteios para ver uma coisa. Já. Inter e Atlético Paranaense, tá? Inter tem uma média ótima de escanteios totais, né? Escanteios a favor tem uma médiazinha boa. Ó, cantos totais aqui é o segundo, a maior média. Tá empatado com o São Paulo, só atrás do Fluminense. Não, e o América também leva muito canto, tá? Então por isso que tem uma média mais alta. O Inter tem uma média de cantos totais boa, ótima, melhor dizendo, e de cantos a favor, boa. Tá? 6,5 por jogo é uma boa. E o Atlético Paranaense, por outro lado, tem a segunda maior média de levar escanteios. Tá? Então,
só atrás de qual time? Ah, tá, só atrás do América Mineiro. Então, fácil, né? Um time faz muito e o outro faz pouco, e o outro leva muito. Bom, escanteios a favor do Inter, tá? Barbada. Chegar ali 5 primeiro, dependendo das odds, né? Isso aí vai contigo, mas vai dar cantos pro Inter, tá? Então, principalmente se ficar empatado ali no segundo tempo ou no final do jogo, cantos pro Inter. Ou se o Inter sair perdendo, aí sim, muitos cantos pro Inter. Enfim, tá? As velhas. Eu dou aqui as análises, mas tu tem que ter feito o curso, tu tem que saber as estratégias, né? Conseguir aplicar na hora certa. Mas basicamente o Inter vai fazer mais cantos que o Atlético, tu vai encontrar a melhor oportunidade ali na hora ao vivo para fazer investimento. Ou 5, ou 7, ou no final do jogo mais 2, ou cantos asiáticos, ou sair perdendo, pode intervalo, digamos, tá perdendo chumbo ali para chegar em 9, dependendo de quantos cantos já tem, né? Enfim, isso aí tu vai analisar, fazer teu investimento ali com odds entre 1,50 e 2 para 1, tá? Ali, como sempre, eu ensino, tá? Bom, Corinthians e Santos não tem uma média muito boa, tá? Mas como é clássico, fica ruim de fazer investimentos em poucos escanteios, tá? Pode ser um jogo pegado, pode não ser. Então, um clássico é sempre uma incógnita, assim. Então, por isso, podemos olhar o jogo. Se o Santos sair ganhando, bom, daí sim, investimentos para o Corinthians. E se o Corinthians sair ganhando, não acho até uma boa fazer investimentos para o Santos, porque o Santos não tem uma média boa de escanteios a favor, tá? Então, o Santos sair ganhando, daí sim, aplicamos cantos para o Corinthians. Bom, Curitiba e Chape, não vamos fazer bets. O Santa Cruz e o Sport. Santa Cruz não tem uma média boa de cantos a favor, é bem ruim até. O Sport tem uma média um pouco mais alta, mas tá difícil de fazer a leitura do Santa Cruz, né? Porque tá com quantos pontos tá o Santa Cruz? Tá com 8 pontos, né? Tá super bem na tabela, tá? Não tô com a tabela aberta aqui. Sei que tá super bem, ganhou vários jogos, grafite, goleador, e veio da segunda divisão. Então, em 4 rodadas é difícil analisar o time. Tá? O time que tá subindo, é goleador, tá surpreendendo, com uma média pequena de escanteios. Então é melhor a gente não fazer investimentos nesse jogo. Bom, Atlético Mineiro e Fluminense. Vamos aqui para a planilha. Olha só, são os dois times com mais cantos a favor, tá? Fluminense e Atlético. Bom, então aqui já é um indício que a gente tem que fazer investimentos em cantos totais, tá? Deixa eu abrir até o jogo aqui. Ó, aí tu vai usar a estratégia que tu quiser, fazer mais de 8, mais de 9, ou cantos asiáticos, né? Aqui pode fazer um investimento individual aqui de 9 que eu acho de bom tamanho. Ou então fazer um combinho, completar com algum outro jogo, tá? Mas mais de 9 a 1,57 tá excelente, tá? Bom, falamos aqui do Inter, aqui. Bom, Botafogo e Cruzeiro. Tá? Vamos aqui para a planilha só para ver como é que tá o Botafogo. Ó, Botafogo tá com 39 cantos totais, tá? E o Cruzeiro 41, se eu não me engano. 41. Tá? Então, nenhum tem uma média excelente, nenhum tem uma média muito baixa. Cantos a favor também, aqui não está muito bom. O Cruzeiro até que está uma média de cantos a favor boa, mas então tu vê que não é aquele jogo aos extremos, como eu sempre digo, né? Dos que mais fazem, os que menos fazem, tá meio que na média, tá? Então é um jogo que não vamos fazer investimentos, tá? Até o pessoal aí do Rio, que torce pro Botafogo, até quero que me comentem aqui um pouco, por que tá pagando 4 para 1 pro Botafogo? É bem difícil, é bem raro um time pagar 4 para 1 jogando em casa, tá? Claro que o time é muito inferior, mas até na minha cabeça o Botafogo não estava tão mal aqui esse ano. Eu quero que alguém me dê uma explicação, tá? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque pré-campeonato brasileiro, antes de começar, eu vi num site os favoritos ao ser campeão, tá? do Brasileirão, tá? E o Cruzeiro era o mais cotado, tá? Mesmo o Cruzeiro tendo perdido na semifinal do Campeonato Mineiro. É um Cruzeiro que não vem numa fase boa, não veio ano passado. Esse ano também não me aparentava, estava muito bem. E era o favorito para ser campeão brasileiro. Tá? Por isso que eu estou achando que os formadores de opiniões, né, formadores de bets aqui, formadores das odds, melhor dizendo, estão com uma tendência forte
a fazer investimentos no Cruzeiro, uma tendência forte a achar que o Cruzeiro é melhor do que realmente ele é. Tá? Não estou desmerecendo o Cruzeiro, tá? Só que eu tenho acompanhado que o ano passado não foi muito bem, esse ano não vem muito bem, né? E no Campeonato Mineiro, aqui no Brasileirão também. E tá aqui, ó, hiper favorito nesse jogo, tá? 2-1 jogando fora de casa. É um negócio que eu estranhei. Daí eu quero saber se o Botafogo tá mal mesmo, tá? Por isso alguém me comenta como é que tá o Botafogo. Ou se os formadores de opiniões, formadores de odds, estão com uma discrepância muito grande no Cruzeiro, tá? É bem interessante a gente fazer essa análise, discutir junto, porque pode ser que a gente consiga colher muitos frutos em relação a essa discrepância aí da realidade, tá? Bom, vamos um pouco mais. Figueirense e São Paulo. Figueira tem uma média de 11,25 por jogo, que é uma média, melhor dizendo, assim. E, bom, cantos a favor, é tudo médio, né? O Figueirense. E o São Paulo, bom, é a maior média de cantos a favor, tá? Cadê? Cantos a favor é a maior média, cantos totais é uma excelente. Então, é um jogo que é complicado de tu fazer a pré-jogo um investimento, porque o Figueira é médio e a média de São Paulo é grande, tá? Então, esse é um jogo que eu prefiro assistir e fazer apostas ao vivo, tá? No segundo tempo, ou se o Figueira abriu o placar, ou se o São Paulo abriu o placar, a gente vê como é que se comportam os times, tá? Porque pré-jogo é um pouco mais complicadinho, mas é um jogo bom de fazer investimentos, tá? Vamos ficar ligados. São Paulo é um dos times que está fazendo bastante escanteios esse ano, tá? Vamos observar isso. Bom, América é o time que mais levou escanteios aqui na competição, mas a Ponte é um time que tá meia boca, né? Vamos achar a Ponte aqui, ó. Meia boca também. Então, é um jogo que não vamos fazer investimentos, tá? Bom, Flamengo e Vitória, tá? Esse jogo aqui é bem interessante pelo seguinte, ó. Se tu for ver, os dois times são com menor média de cantos a favor, tá? 3,25 e 2,50, tá? Então, na teoria, seria um bom jogo de aplicar um investimento que vai ter poucos escanteios, tá? Até porque a tendência aqui é o Flamengo ganhar e ficar administrando o jogo e pronto, vai ter poucos escanteios, tá? O detalhe é que é o seguinte, como eu sempre digo, investimentos em menos cantos é um pouco mais complicado do que em mais cantos, né? Então, como está começando o campeonato, eu vou fazer investimentos só em mais escanteios, tá? Porque tem que ter mais base estatística para fazer esses investimentos um pouco mais ousados, né? Ousados, eu digo, investimentos em poucos cantos. Então, 4 jogos é pouco para tu definir se o time faz muito canto ou pouco canto, tá? Então, é um jogo que tem a tendência a ter poucos, mas a base estatística que a gente está analisando é muito pequena. Então, eu não vou fazer esse investimento, mas podemos observar aqui que a tendência é ter pouquíssimos escanteios, tá? Palmeiras e Grêmio. Ó, apesar de não ser times com uma média excelente, tá? Palmeiras está aqui, Grêmio está aqui, estão bem na média. É um jogo que eu acho que vai ter bastante escanteios pela situação dos times no campeonato. O Palmeiras ganhou as 2 partidas em casa, tá? Ganhou bem as 2 partidas, a primeira de 4-0 do Atlético e a segunda do Fluminense de 2-0, né? E o Grêmio não levou gol ainda, tá? Então, lembra que gols são sempre ruins para nós, né? Então, poucos gols é bom para nós, tá? Opa, também que atualizou aqui a tela sozinho. Bom, então, só continuando. Então, poucos gols acaba sendo bom para nós. Então, poucos gols, a tendência é ter mais escanteios, tá? Então, apesar de não ser tão boa a tabela ali, é um jogo que a tendência é ter escanteios pela situação dos times, tá? Mas, eu volto a repetir, não vamos fazer investimento pré-jogo, vamos fazer ao vivo, tá? Vamos ver como é que de fato começa o jogo, se começa aquele jogo pegado, os dois times se expondo e tal. Enfim, tá, vamos fazer esse investimento aí ao longo do jogo, tá? Então, bom, é isso aí, vamos só recapitular aqui. Aqui, cantos pro Inter, tá? Inter vai fazer escanteios. Aqui, cantos totais, tá? Aqui, vamos observar como é que vai se comportar o Figueirense e o São Paulo, tá? Aqui, a tendência é ter poucos escanteios, tá? E aqui, a tendência é, vamos ver como é que se comportam os times, e a tendência é ter
mais escanteios, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá e até a próxima.